Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 4ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, realizada em 28 de junho de 2018. O motivo para a realização dessa audiência pública é o atendimento ao requerimento número 109/2018, de autoria do vereador Rodrigo Mendes, onde é feita a convocação da diretora municipal do Departamento de Fazenda, senhora Nazaré Batista França de Lima, a fim de que esta explane sobre as perguntas feitas no referido requerimento e demais assuntos relevantes ao projeto de lei número 11/2018. Portanto, solicito que o senhor secretário faça a leitura do ofício número 271/2018, encaminhado pela diretora do Departamento de Fazenda do município de Pariquera-Açu, senhora Nazaré Batista França de Lima, em resposta ao requerimento número 109/2018, de autoria do vereador Rodrigo Mendes, aprovado em plenário. Que o senhor secretário também faça a leitura do ofício número 277/2018, encaminhado pela diretora do Departamento da Fazenda do município de Pariquera-Açu, senhora Nazaré Batista França de Lima, em resposta ao ofício número 276/2018, referente à sua convocação. Uma boa noite. Ofício número 271/2018. Assunto: resposta, requerimento número 109/2018. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento número 109/2018, de autoria do nobre vereador Rodrigo Mendes, aprovado em sessão ordinária em 11/6/2018, nessa Casa de Leis, a fim de prestar esclarecimento acerca do projeto de lei número 11/2018, que trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Diante do exposto, venho pelo presente prestar informações dos seguintes questionamentos. 1. No anexo 2 do projeto, que trata das metas fiscais, por que existe receita com o valor para a LDO de 2019, uma vez que apresentava arrecadação no PPA? Analisando o anexo 2, que integra a LDO, não foi possível identificar qual é a receita que se encontra com o valor zero, sendo que, com relação ao PPA, é uma peça que evidencia a arrecadação. 2. Qual foi o critério utilizado para a redução das estimativas das receitas no valor de R$ 3.300.000? Os critérios utilizados foram técnicos, tomando por base o crescimento da receita por categoria econômica, evidenciando no quadro de evolução da receita, assim como estudos elaborados através de metodologia de cálculo, considerando o índice de inflação publicado pelo Banco Central do Brasil, com expectativa de projeção do crescimento real esperado das receitas municipais, cujos anexos integra o projeto de lei. 3. Existe incompatibilidade nas unidades entre o PPA e a LDO? Entendo que não há incompatibilidade, tendo em vista que o projeto de lei é de iniciativa do Poder Executivo, cabendo o mesmo efetuar os ajustes que entender necessário, como é o caso da unidade de medida, situação essa contemplado no referido projeto, objetivando convalidar as peças do planejamento para 2019, após a aprovação. Por fim, informo que tenho disponibilidade às 10h30 do dia 25/6/2018 para prestar informações aos nobres vereadores presentes sobre assunto técnico relativo ao projeto de lei acima citado, certo de que todos os esclarecimentos foram devidamente prestados, elevamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente assino, diretora do Departamento de Fazenda
Nazaré Batista França de Lima. Ofício número 277/2018. Venho por meio desta, em resposta ao ofício 276/2018, informar que na data do dia 28 de junho de 2018 não poderei comparecer à sessão extraordinária por motivo alheio à minha vontade. Entretanto, conforme ofício 271/2018, estive à disposição dos nobres vereadores no dia 25 de junho de 2018, às 10h30, para esclarecimento sobre o projeto de lei número 11/2018, conforme declaração de comparecimento em anexo. Ressalto também que estive nessa Casa de Leis esclarecendo sobre o referido projeto em audiência pública realizada no dia 24 de abril de 2018, 22 de maio de 2018 e no dia 6 de junho de 2018, sem mencionar que todos os quesitos foram devidamente respondidos por escrito, conforme ofício 213/2018 e 271/2018. Entendo que nessa há mais o que ser esclarecido sobre o projeto de lei número 11/2018, cabendo apenas aos vereadores sua votação. Portanto, cumpriu a diretora de Fazenda o contido no regimento interno da Câmara em seu artigo 331. Quanto à discussão ou esclarecimento da proposta orçamentária para 2019, essa ainda será objeto de audiência pública, momento em que poderá ser apresentada a sugestão, indicando também a fonte de recurso para elaboração da proposta acima mencionada pelos nobres edis. Por fim, informo que tenho disponibilidade para o dia 3 de julho de 2018, às 10 horas, caso ainda restem dúvidas, para prestar informação técnica em relação ao citado assunto, que os questionamentos sejam enviados a essa diretora por escrito antes da designação da sessão. Informo também que estarei à disposição dos nobres vereadores para quaisquer esclarecimentos técnicos em relação ao referido projeto de lei durante o expediente normal desta Prefeitura. Assim sendo, solicito que apresente resposta contida neste ofício e no ofício de número 271/2018, protocolado em 21/6/2018, referente ao requerimento 109/18, seja lida durante a sessão extraordinária para que a população tome conhecimento dos fatos, certa de que todos os esclarecimentos foram prestados, renovo os protestos de estima e consideração. Atenciosamente assino, diretora de Fazenda, Nazaré Batista França de Lima. Bom, como mencionado no ofício, os nobres colegas vereadores, público presentes que nos assistem, puderam ver, a diretora convocada, a senhora Nazaré Batista França de Lima, ela mandou aí o ofício número 271, 277 também, onde ela explana algumas coisas referente à sua convocação. Portanto, ela não se fazendo presente, a sessão extraordinária ela continua da mesma forma, e por isso eu solicito aos senhores vereadores que façam as suas inscrições de acordo com o artigo 332, parágrafo 1º do regimento interno, para que façam uso da palavra sobre os quesitos constantes no requerimento número 109/2018, dispondo cada um de 5 minutos seguindo a ordem de inscrição. Lembrando que, enquanto vossas excelências ainda não fizeram inscrição, quero fazer a leitura aqui também do artigo 332 do regimento interno, onde se diz aqui que a Câmara se reunirá, no caso de convocação de diretores municipais,
A Câmara se reunirá em sessão extraordinária, em dia e hora previamente estabelecidos. Aí o parágrafo 1º diz que, aberta a sessão, os vereadores dirigirão interpelações ao convocado sobre os quesitos constantes de requerimento, dispondo cada um para o tanto de 5 minutos sem apartes na ordem de inscrição. Parágrafo 2º acrescenta que, para responder às interpelações, no caso o convocado disporá de 10 minutos, não é o caso porque a convocada ela não se encontra presente. Parágrafo 3º diz que é facultado ao vereador reinscrever-se para nova interpelação. O artigo 333 também ele coloca aqui que, não havendo mais vereadores inscritos para indagações, obedecidos os mesmos critérios, será interpelado sobre outros assuntos relevantes que, por dever de ofício, seja obrigado a conhecer. Portanto, solicito a vossas excelências que assim façam a inscrição, se desejarem fazer uso da palavra. Solicito ao vereador Rodrigo Mendes, inscrito para uso da palavra, que assim eu faça, utilizando-se de 5 minutos. Uma boa noite a todos, cumprimento a mesa, nobres colegas, público presente, aqueles que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistirão através do canal do YouTube da Câmara. Bom, infelizmente a diretora Nazaré não cumpriu com o dever de estar presente na convocação, uma vez que nós não convidamos, nós convocamos. Então ela já começa descumprindo uma lei, já descumprindo um regimento, que por si só, providências futuras certamente terão. Né? Nós temos que trabalhar para o município, para poder tentar contribuir muito mais do que nós já temos contribuído nessa casa. Vale se lembrar que a questão abordada do não comparecimento, vou tratar sobre um outro momento aqui ainda, mas vou trazer as questões primordiais do meu requerimento, onde, a princípio, 3 questionamentos. Primeiro questionamento, onde ela traz no requerimento uma resposta, ao qual eu digo que, se no anexo 2 do projeto que trata as metas fiscais, porque existe receita com valor zero para a LDO, de 2019, uma vez que apresentava arrecadação no PPA, e aí ela fala que não foi possível identificar qual é a receita que se encontra com valor zero. Eu fico até surpreso quando ela fala que não dá para identificar, porque pegando o projeto de lei, já é fácil no anexo você verificar que tem valores zero. Na receita mesmo de serviço, a gente pode ver que foi estimado para o ano de 2018, 77 mil, e para o ano de 2019, 80.900, isso no PPA. Na LDO, a mesma receita de serviço, ela dá como zero, revisão final, zero. Então, ou seja, como é que em uma programática se traz um valor de 80.900 e depois numa revisão para uma previsão ela traz como zero? A princípio ela fez uma previsão de 40 mil, menos da metade, mas na previsão final ela imputou zero. Não sei onde que ela não conseguiu identificar que não tinha valores zeros. Com relação também à questão de outras receitas correntes, até eu queria fazer um questionamento, porque no ano de 2018, ela previu ali 1.700.000
2019, 1.785.000. E já na LDO, ao qual ela quer convalidar, que era uma pergunta que eu queria fazer de convalidação, ela colocou apenas R$55.000. Com relação a total de receitas, em um plano, ela coloca em 2018 50 milhões, 2019 52 milhões e 500, só que na LDO da convalidação ela coloca 49 milhões e 200 mil. Aqui foi feito um questionamento no dia 22 de maio e ela não soube dizer exatamente o porquê dessa baixa e depois de um aumento para 2020. Essa também era um outro questionamento que ela não veio, né, e assim não vai conseguir fazer. Eu sei que ela destacou a questão de uma baixa de 36 milhões de 2012, né, de 36 milhões para 34 milhões de 2013. Só que ela tem que lembrar que isso foi uma passagem de um mandato para o outro, de uma questão orçamentária para outra. 2013 era do mandato atual do prefeito, certamente com algumas programações ia mudar os números, mas a partir de 2013 houve uma ascendência sempre, 34, 37, 38, 41, 42, 50, e aí baixou para 49 milhões e 200 e depois subiu novamente para 52 milhões e meio. Então, infelizmente ela não está aqui para poder responder. Ela diz que não há incompatibilidade, e eu mostro aqui que existe sim a incompatibilidade entre o PPA e o LDO. E ficou surpreso pelos critérios que ela falou que utilizou técnico, e que não era esse a pergunta. A pergunta era como era utilizado as questões dos recursos de paz. Como meu tempo deu, depois eu vou me inscrever novamente. É somente isso por enquanto. Com a palavra, o vereador Dorival Reis. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, observação, parece que houve uma visita da dona Nazaré, ela veio aqui conforme foi convocado, até foi falado nessa casa, senhor presidente, que quem convoca, que fala o dia, é eles e não nós. Eu estava lendo no regimento, não está meio claro, eu estava até conversando com o colega ali, não estava meio claro. Mas de qualquer forma, parece que ela esteve aqui nessa casa. Eu particularmente fiquei sabendo depois que não veio ninguém, que ela voltou, mas inclusive ela tem um papel assinado, acho que pelo próprio presidente, dizendo que ela esteve aqui no horário e ela falou que vinha, né? Eu particularmente não sabia. Queria fazer uma observação aqui, na leitura do secretário, se o senhor me permite, porque na primeira pergunta do colega aqui, está assim, no anexo 2 do projeto, que trata das metas fiscais, por que existe receita com valor zero para a LDO de 2019, uma vez que apresentava arrecadação no PPA? Ele leu assim, se eu não errei aqui. Analisando o anexo 2 que integra a LDO, não foi possível identificar qual é a receita que se encontra o valor zero. Sendo que, com relação ao PPA, aí ele leu, é uma peça que evidencia a arrecadação. E no papel aqui escrito está, não é uma peça que evidencia a arrecadação. Então faz uma diferença bem grande. Se eu não estou enganado, se eu estou enganado, peço desculpa ao senhor e ao senhor secretário. É só isso, senhor presidente. Novamente, com direito à palavra, o vereador Rodrigo, lembrando aos nobres colegas que caso algum outro vereador queira se inscrever, há, de acordo com o artigo 332, parágrafo 2º, então a oportunidade para que vossas excelências se inscrevam novamente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Mendes, utilizando esses 5 minutos. Cumprimento mais uma vez. Deixa eu só destacar a questão que o nobre vereador Dorival falou sobre a questão dela ter vindo. Nobre vereador, deixa eu só deixar uma coisa bem clara. Convocação não é disponibilidade. Convocação tem que ser feito por essa casa. Foi feito um requerimento de reconvocação e o procedimento é o seguinte. O presidente, claro que no nosso regimento, acaba não sendo tão claro, mas a harmonia entre os poderes existe.
Então, a convocação, depois de conversado, depois de oficiado, tem que ver, o presidente faz a convocação ao qual ele fez para esse dia 28, conversado com o pessoal do executivo, e aí a diretora, achando que pode interferir nos poderes, coloca-se à disposição. Nós não pedimos disponibilidade aqui, nós pedimos convocação. Ela não tem que vir aqui porque ela quer, ela é obrigada a vir aqui, é dever dela. E quando ela fala que é resposta ao requerimento 109, não é resposta de um requerimento simples, é resposta de uma convocação. Então, ou seja, ela pode vir aqui 10 vezes, mas ela tem que vir aqui na convocação. Ela pode ficar disponível 10 vezes, mas ela tem que vir aqui na convocação. E não simplesmente dizer, eu estive lá. Vocês não foram porque não quiseram. Não, não. A convocação parte por dessa casa, desse poder para outro poder. E ela tem que respeitar. Mas como eu disse, as providências com relação a crime de responsabilidade, isso depois vai acontecer. Continuando a questão de integrar ou não, de evidenciar ou não a arrecadação, a LDO é clara, nobre vereador, tem aqui os índices zeros de LDO. É que tem que entender que é o seguinte, o PPA foi retirado dessa casa. Eu não sei por que retiraram, mas era uma peça que deveria ter sido votado e agora ela quer convalidar com a LDO. Então, se ela quer convalidar e ela fala que não evidencia, então ela que deixasse a peça do PPA aqui. Ela não deixou. Então, ou seja, traz valores zero de previsão final para receitas de serviços. Então, ou seja, como é que ela fala para mim que não pode ser peça de evidência se eu estou vendo uma evidência aqui e zero? Então, ou seja, ela simplesmente não conseguiu enxergar ou ela não entendeu o que ela mesma escreveu. Porque a peça, os anexos são fáceis de verificar que há uma diferença discrepante. Desde as outras receitas correntes, que variam de 1.785.000 para 55 mil para 2019. Falar para mim que isso não é incompatibilidade é um absurdo. Falar sobre... Aí eu perguntei sobre o critério, que tem uma diferença de 3.300.000. Eu não queria saber se era técnico. Obviamente o do critério é técnico. Eu queria saber o seguinte, e foi bem claro lá, era a questão de uma pasta. O porquê foi retirado... Exemplo, 100 mil de uma pasta, 200 mil de uma pasta, 300 mil de uma pasta, 50 mil de outra pasta, que resultou um resultado de valor de 3.300.000 no valor final de arrecadação, do orçamento. Então, são essas questões que até mesmo no dia 22 de maio, ela não soube responder aqui na própria comissão. E quando ela fala que ela cumpriu, não, ela não cumpriu. E desde quando ela pode falar que eu entendo que não há mais o que ser esclarecido? Desde quando ela tem que entender? Quem tem que entender somos nós. Quem tem que dizer que se entendeu ou não, somos nós. E se nós fizemos uma convocação, e mesmo assim, no caminhar do processo, houve dúvidas, podemos fazer outra convocação, e outra convocação, e outra convocação. Agora, se ela falou que ela esteve aqui dizendo, olha, eu tive 3 vezes, bom, na extraordinária que teve aqui, foi uma lambança, mas tudo bem, né? Tivemos aí alguns contratempos, mas também não foi, porque as perguntas que eu queria fazer, ela também não ia responder, e não respondeu. Então, ou seja, hoje que era para estar aqui, para a gente contribuir, não está. Eu falo em contribuição, nobres vereadores, porque já teve projeto de lei aqui, que nessa casa eu vim na reunião de comissão e pude contribuir muito, muito. Só que naquele momento, o nobre vereador Dorival também falou que a minha presença na comissão, ele não aceitaria o meu posicionamento, mas os outros vereadores acabaram acatando porque era para contribuir. Então, ou seja, uma convocação ela é bem-vinda. E digo mais, a convocação ela é para vir e ela é para contribuir. Até porque nós temos 2 emendas, e vou ser bem claro e franco, 2 emendas indicadas por mim, juntamente com conversa no departamento jurídico, ou seja, sempre contribuindo. E uma convocação dessa é para contribuição. Então, os valores de orçamento estão totalmente diferentes, e uma coisa que ela não soube trazer a diferença de orçamento de 49 milhões e 200 de 2019, e depois um aumento para 52 milhões e tralalá. Bom, como finaliza sempre esse tempo, e temos um procedimento, vamos seguir pelo procedimento, somente isso. Com a palavra o nobre vereador Dorival Reis. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente mais uma vez, eu até estava fazendo uma pergunta para mim mesmo ali.
É facultado ao vereador inscrever-se para nova interpelação. Mas para quem, já que nós não temos o convocado? Mas vamos lembrar uma coisa. Obrigado, eu acho assim, eu não sou obrigado a fazer nada do que eu não quero. Eu vou responder por ele legalmente, com certeza. Mas eu não sou obrigado. Ela não é obrigada a vir aqui, ela precisa vir, se ela não vier, é claro que ela vai responder. Mas dizer que é obrigado, nós não podemos obrigar uma pessoa a fazer uma coisa mesmo, seja do ofício dela, claro que ela vai responder. Se ela não vier, ela tem que vir, está escrito aqui. Mas tem uma coisa mais importante escrita aqui, ó, que fala assim, no parágrafo 2º do artigo 330. Aprovado o requerimento de convocação, o presidente da Câmara expedirá o respectivo ofício ao convocado, para que sejam estabelecidos o dia e a hora do comparecimento do mesmo. O senhor nobre vereador Rodrigo disse agora que tem que ter um bom senso. Também jogo no mesmo time, só que não foi o que o senhor disse numa outra sessão para o nobre Ticaca, vereador Ticaca, quando ele falou que ele colocou o dia e a hora para ela vir. O senhor mesmo falou que quem decide é eles e não essa casa. Mas aqui ele não diz que somos nós ou são eles. Concordo com o senhor que pelo bom senso é a melhor coisa que tem. Mas vamos lembrar uma coisa. A senhora Nazaré esteve aqui, como ela já diz aqui, 3 vezes. Acredito que enquanto a gente tiver dúvida, seria importante ela vir. Mas a dúvida agora, parece-me que está só com o senhor. Não estou discutindo a sua dúvida, claro. É um direito do senhor. Só que assim, ela não faltou a essa convocação. Ela teve uma explicação por que ela não veio. Claro, depois ela, com certeza, já se colocou à disposição para o próximo dia 3 de julho, colocou o horário, tudo aí, como já foi lido, que ela pode vir contribuir. Quero até parabenizar pela boa vontade dela, de estar aqui, além de, nos mesmos dias, assim, que não são do horário dela, porque aqui também não deixa claro se é no horário do expediente nosso ou do expediente dela, eu não achei aqui pelo menos, né, estava lendo ali, não encontrei. Então a gente entra num bom senso ou faz no nosso horário, fazemos no horário. Ela já fez todos, 2 no horário nosso e 1 no horário dela. Quando ela colocou outro no horário dela, eu pelo menos não fiquei sabedor. Eu fiquei sabedor que ela voltou com um papel, um ofício, né, assinado pelo presidente dessa casa, comprovando que ela esteve aqui e nenhum vereador compareceu. Eu digo que eu não vi porque eu não sabia. Não sei se os outros nobres sabiam. Mas ela esteve aqui 3 vezes, é a 4ª vez. Ela só não veio por motivos alheios, que ela não justifica, com certeza, justificar depois, está no ofício, mas se colocou à disposição. Mas ainda pergunto ao presidente se a gente vai conseguir se reinscrever, né, não tendo um convocado, porque não está claro aqui, eu também não entendo, me desculpa. E para mim é só. Uma boa noite a todos. Só para esclarecer algumas dúvidas do vereador Dorival Reis, com relação à questão da convocação, quero deixar bem claro, tá? Realmente a senhora Nazaré, a diretora de Fazenda do município, esteve aqui na segunda às 10 horas, porém não em atendimento à convocação, e sim a um ofício que ela emitiu a essa casa dizendo que estaria disponível para estar aqui na segunda às 10h30. Até porque se fosse uma convocação, eu teria que convocar cada um dos senhores para uma sessão extraordinária. E isso eu não fiz para a segunda, até porque senão vossas excelências teriam conhecimento. Eu, por sinal, cheguei aqui na casa, ela me pegou de surpresa, porque eu cheguei aqui com a presença dela e de mais uma equipe da prefeitura. Como qualquer outro cidadão do município pode adentrar essa casa, não poderia proibi-la e não deixá-la adentrar a casa. É claro, ela adentrou, pediu para conversar comigo e educadamente eu falei para que ela entrasse e conversamos. Só que aquilo dali tem que se deixar bem claro para os senhores vereadores e para quem nos assiste, que não foi em atendimento a uma convocação. E sim por questão de uma visita que ela veio aqui, prova disso que tem a declaração que foi emitida da seguinte forma: declaro para os devidos fins que hoje às 10 horas compareceram nesta Câmara Municipal as senhoras Nazaré Batista França de Lima, Silvia Maria de Oliveira, Ana Paula Camargo Lisboa e o senhor Roger Almerino da Silva, Pariquera Sul, 25 de junho de 2018.
Paulo Roberto, presidente da Câmara. Aqui não está especificado que foi em atendimento à convocação nenhuma, e sim que compareceram. Da mesma forma que pode comparecer qualquer cidadão do município aqui, você poderia fazer uma declaração para mim de que eu estive aqui na Câmara, e eu poderia emitir uma declaração de que realmente esteve em conversa comigo. Mas aqui não está especificando nada, não está dizendo nada que foi em atendimento à convocação, para esclarecer dúvida de vereadores. Então, só para esclarecer isso. Com relação à questão questionada pelo Nobre, a questão do parágrafo 3º do artigo 332. De fato, nós temos que ter em mente o que aqui diz assim: é facultado ao vereador reinscrever-se para nova interpelação. Tá. Só que, nesse caso aqui, nós não temos a diretora da Fazenda aqui, então é um direito dos senhores também, trata-se de uma sessão extraordinária, então é um direito dos senhores, da mesma forma que qualquer outro vereador que não se inscreveu, se inscrever, né, o livro está aqui, pode fazendo o uso da palavra, né, desde que tenha alguma coisa a explanar a mais, tá? Então, fica aí aberto a inscrição, se outros vereadores, ou se vossas excelências que já utilizaram essa palavra quiserem se inscrever, sintam-se à vontade. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Vou tentar finalizar aqui, só com relação aos dois projetos. Então, voltando, existe sim uma incompatibilidade aqui entre os números, ao qual a doutora Nazaré disse que não há incompatibilidade, mas existem. O valor aqui ele é gigantesco, né? Tanto na diminuição do orçamento que foi previsto, quanto em orçamentos e receitas de serviços e também receitas correntes, né? Com relação, uma pergunta que seria extremamente importante ela responder aqui, era o que realmente ela entende por convalidação. Porque ela está mudando completamente, não completamente, mas está mudando muito bem o PPA, né? Muito bem o PPA. Que o PPA foi retirado dessa casa, não deveria ter retirado. Ela deveria ter colocado aqui para a gente poder estudar o PPA, porque ele traz mais detalhes do que a LDO. Né? Tanto é que em alguns questionamentos, em algumas solicitações de informações, ela não detalhou com um cálculo certinho do que foi de ponto a ponto, movimento a movimento. Não, ela não trouxe isso. Então, quando o vereador fala que existe dúvida somente da minha parte, sim, da minha parte, eu vou falar por mim, existe sim várias dúvidas. E minhas dúvidas, elas servem para contribuir. Né? Então, ou seja, todos esses apontamentos que eu fiz aqui de valores e com relação à convalidação, infelizmente ela não está aqui para responder. Né? Deveria estar aqui sim, mas não está. E para finalizar, o requerimento que ela falou, que ela não poderia estar comparecer à sessão extraordinária por motivo alheio à minha vontade, ou seja, à vontade dela, mas que motivo alheio? Ela nem juntou motivo. Se ela tem um atestado médico, se ela tem alguma coisa que realmente pudesse impedi-la de vir até a convocação. Convocação não é convite, tem que entender isso, não é convite. Convocação é obrigatoriedade, ela tem que vir aqui. E com relação ao projeto, foi o que eu falei, ela pode vir, nós, a Câmara, né, através do plenário, através de votação, podemos chamar qualquer diretor quantas vezes quiser e quantas vezes ao mesmo determinado assunto. E aí, quando ela fala que ela está à disposição, nós não queremos disposição. Eu não quero disposição. Eu quero que ela assuma a obrigação dela de estar aqui. Porque a disposição, ela responde o que ela quer. Não, e aqui ela responde o que a gente quer. E com relação às audiências que ela veio, claro, infelizmente, não vou tratar sobre cada uma, porque ela veio quando achava que era bom para ela, e não quando era bom para nós. Né? E ela fala que cumpriu, que a diretora cumpriu, portanto, né, com o que manda o regimento interno. Não cumpriu com o que manda o regimento interno, não cumpriu com o que manda a lei orgânica do município, desrespeitou, né, a questão da convocação, tem o decreto-lei 201, tem diversas questões que ela pode ser enquadrada, que a gente pode tomar providência, porque isso é um absurdo. E eu acho muito mais absurdo vereador querer defender a não presença dela aqui. Porque a presença dela, ela tem que estar. Nós estamos aqui para contribuir. Na próxima extraordinária que tiver, que nós vamos debater sobre 2 emendas, eu vou explicar o porquê da importância
da vinda de um diretor. Cabe-se lembrar que a responsabilidade é solidária, tá? Não é somente dela, é dela e do prefeito. Tem que entender isso. Nós não temos secretaria aqui, nós temos diretoria. Então, eu acredito que o prefeito deveria colocar a mão na cabeça e entender melhor a questão de como funcionam as coisas. A responsabilidade também é dele. Então, ou seja, ela não veio, uma pena, mas não vai faltar oportunidade, pode ter certeza. Então, quando a gente vê que ela manda outras peças orçamentárias, certamente convocações vão existir. Todas essas diferenças aqui que eu apontei, eu não gostaria de ter apontado. Não gostaria mesmo de ter apontado. Mas, infelizmente, eu estou apontando. Espero que numa próxima a doutora Nazaré não envie alguns pontos para ela não vir, né? Desculpas para ela não vir. Espero que esse motivo, o motivo alheio à vontade dela, seja realmente um motivo plausível, porque ela deveria trazer na peça, e ela não trouxe, né? Eu não quero ninguém à disposição, eu quero o pessoal cumprido. Funcionário público, ele é legalista, ele tem que ir de acordo com a legalidade. A legalidade de convocação é a obrigatoriedade, não é convite. Então, por hora, é somente isso. Acho uma pena, mas providências nós tomaremos no futuro. Muito obrigado. Com a palavra, o novo vereador Dorival Reis. Senhor presidente, mais uma vez, só para corrigir, me desculpe, nobre colega, mas ela não veio no dia que ela quis, porque a audiência pública, ela, inclusive, é agendada com bastante tempo, para que todos se organizem, inclusive a população. Então, não veio no dia que ela quer, no dia que ela tem vontade de vir, certo? Tudo foi convocado previamente. Por exemplo, se eu fiz que o presidente leu, ela mandou dia 21, mandou numa forma que ele entendeu, explicou, tudo bem, mas ela mandou no dia 21 para acontecer dia 25. Então não é no dia que ela quer, ela deu sempre um tempo para a gente vir aqui. Eu não estou defendendo ela, eu estou sendo justo, né? Porque eu não vou concordar com algumas coisas que eu não considero que sejam totalmente verdadeiras. Muito obrigado, presidente. Somente para deixar esclarecidas algumas situações para quem nos assiste, referente à questão, vereador Dorival, que o senhor, Vossa Excelência, perguntou, não colocou, né, a questão da leitura do secretário. Tá? Então, quero defender, tá, senhor secretário, a vossa leitura, dizer que infelizmente acontece a gente numa leitura de um texto, de falhar de alguma forma ou de outra com a palavra. E eu tenho certeza, senhor secretário, que vindo de Vossa Excelência Vossa Excelência não agiu de má fé, tá? E nem de má índole, de mau caráter, mas pelo contrário, Vossa Excelência esqueceu talvez tenha esquecido, a gente pode ver depois através da gravação, dessa palavra que realmente faz falta. Então, só para esclarecer aqui, se o vereador Dorival observou que Vossa Excelência leu aqui, analisando o anexo 2 que integra a LDO, não foi possível identificar qual é a receita que se encontra com valor zero. Sendo que com relação ao PPA, segundo ele, tá, Vossa Excelência leu, é uma peça que evidencia a arrecadação. E aqui, de fato, está escrito, não é uma peça que evidencia a arrecadação. Então, só para esclarecer, tá, e dizer que tenho a convicção de que se Vossa Excelência leu dessa forma, foi por uma simples falha, não por querer, né, por agir de má fé, tá? Com a palavra, o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos. Só para finalizar, nobre vereador, ela quis escolher sim, nobre vereador, porque quando ela fala aqui, ó, que ela está respondendo o requerimento que é da convocação, e ela fala que informo que tenho disponibilidade às 10 horas e 30 minutos do dia 25/6, quer dizer o seguinte, ó, eu vou dia 25/6 às 10h30, estejam aí para eu poder esclarecer. Então, ela quis sim, vereador, escolher o tempo dela, né, para prestar informações aos nobres vereadores sobre assuntos técnicos relativos ao projeto. Só que ela não tem que estar aqui para prestar informação, ela tem que estar aqui
para cumprir a convocação. Não adianta a gente ficar debatendo se uma coisa ou outra. Nós temos que debater o seguinte: ela tem que vir, ponto. Respondeu, ponto. Ajudamos na contribuição do projeto de lei, ponto. É isso. Nosso papel é ajudar, é contribuir. Só que eu estou vendo que a doutora Nazaré, a diretora, ela, por várias vezes, ela evita vir na Câmara. Ela evita vir responder nossos questionamentos, principalmente os meus questionamentos. Quando ela fala que ela esteve disponível tal data, tal data, tal data, tudo isso que ela fala não afasta o cumprimento que manda o nosso regimento e a lei orgânica de ela estar aqui. Não afasta. Então, ou seja, ela pode até falar assim: olha, eu estive a semana toda lá. Mas ela tem que estar aqui na convocação. Ela pode estar a semana toda e também na convocação. Isso ela pode estar. Agora, é uma pena, porque o que eu quero queria da convocação é tratar toda essa questão que está obscura, toda a questão que ela trouxe, que nem ela viu se tinha valor zero, mas é possível ver nos anexos. Então, ou seja, ela não conseguiu ver uma coisa que ela mesma escreveu, que eu acredito que tenha sido ela. Então, essa convocação, nobre vereador, é para a gente ajudar, não é para a gente atrapalhar. Todos os projetos de lei que vêm para essa casa, a gente está aqui para contribuir. E esse daqui não é diferente. Eu espero que na próxima sessão legislativa, que não falta oportunidade para ela vir aqui, sim. Não só para esclarecer esses pontos desse projeto de lei, mas de outros também, que agora esse recesso eu vou estudar muito sobre várias atividades da diretora Nazaré, para que no futuro a gente possa contribuir mais e com convocações. Infelizmente, ela respondeu as três perguntas, tentou achar um horário para vir aqui, não era isso que ela deveria fazer, ela tinha que estar aqui hoje, e colocou uma desculpa, né? Colocou um motivo para não vir, espero que o motivo seja plausível, e estamos aqui, debatendo. Eu não quero ficar debatendo com Vossa Excelência, né? A questão de ela vir ou não, porque ela vinha ou não, o que deve fazer ou não. O que deveria ter acontecido hoje é ela estar aqui, responder os questionamentos, que já devia ter evitado lá naquela sessão extraordinária, o qual não foi evitado, né? Então, ou seja, agora nós estamos aqui debatendo algo que, infelizmente, nós não vamos corrigir. Vamos conseguir corrigir 2 pontos na próxima extraordinária que nós teremos hoje, e esses pontos aqui, na próxima peça orçamentária, que realmente nós vamos ter que tratar para 2019, 20 e assim por diante. Com a palavra, o nobre vereador Dorival Reis. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez, quanto à leitura do colega, foi uma observação, nunca, jamais passou pela minha cabeça, que seja de má fé, porque todos nós estamos sujeitos a erros. Tá? Só para esclarecer, é que era de extrema importância. Se fosse uma outra coisa eu não ia falar, mas aqui faz uma diferença bem grande, porque comentei, mas jamais que fosse de má fé. Bom, se o nobre colega disse que ela teria que vir hoje, então parte que o senhor convocou com dia e horário para ela. Então o senhor está descumprindo o regimento, porque aqui não diz. Aqui diz, aprovado, quer dizer, vou ler aqui no começo. Os diretores municipais poderão ser convocados a requerimento de qualquer vereador, para prestar informações que lhes forem solicitadas sobre o assunto de sua competência administrativa. O requerimento deverá indicar explicitamente o motivo da convocação, especificando os quesitos que serão propostos ao diretor municipal. Ponto. Aprovado o requerimento de convocação, o presidente da Câmara expedirá o respectivo ofício ao convocado para que seja estabelecido o dia e a hora do comparecimento do mesmo. Mas não diz quem vai fazer isso. Então, portanto, ela não está faltando, porque a não ser que o senhor convocou ela com dia e horário. Mas aqui no regimento não fala isso em lugar nenhum. Não vamos discutir, concordo com o senhor, não tem até porquê, mas só que no regimento não fala que somos nós que colocamos dia e horário. Convocamos, competência de qualquer vereador, mas não somos nós que dizemos dia e horário. Tratamos pelo bom senso, como o senhor falou logo no começo. E uma outra coisa, desde que estou aqui, primeiro mandato, eu ainda não vi nenhum diretor se negar a vir aqui. Todos que foram convocados, que eu presenciei, não faltei nenhuma sessão, uma só que eu estava doente,
não tinha convocação do diretor naquele dia, eu sei, então nenhum diretor faltou aqui a convocação de qualquer vereador dessa casa. Então, assim, nós não vamos corrigir nada aqui, até porque o convocado não está presente, até acho que é falta de ética querer saber por que não veio. Eu acredito que no segundo momento, provavelmente ela esteja aqui e diga para nós o porquê. Acredito que não seja necessário como qualquer um de nós, mas sim justificar a sua ausência no momento oportuno, até como ela colocou aí. Lembrando que no dia 21 ela mandou o ofício para dia 25, então nós tínhamos 4 dias. Então não foi, eu não fiquei sabedor. Então nós tínhamos tempo, podia até se negar, dizer eu estou de plantão, eu não posso vir, cada um tem seu compromisso lá fora, todos nós sabemos disso, mas ela deu um tempo, no mínimo de 4 dias, como todas as outras convocações. Muito obrigado, senhor presidente. Só para finalizar aqui, vereador, se inscreveu? Perdão. Só para deixar claro algumas coisas, quero deixar bem esclarecido para os nobres. Foi feita a pergunta, quando ela mandou esse ofício, quando a diretora Nazaré mandou esse ofício para a Câmara, dizendo que que estaria disponível na segunda-feira às 10h30, imediatamente eu até mandei um recado no grupo de vereadores, né, dizendo que ela estaria disponível. Daí teve um ou outro que se manifestou. A sessão extraordinária, quem convoca sou eu, é o presidente que convoca. Não é a diretora que convoca, até porque se cada diretor resolver fazer uma convocação para a sessão extraordinária, daqui a pouco ele vai querer convocar para o horário do almoço, para a madrugada, e também não é assim. Que não é a casa da Maria Joana, que todo mundo vem marcando para a hora que quer. Então, assim, tem que haver também a conversa, o consenso dessa casa, na qual é dirigida pelo presidente. Hoje amanhã pode ser qualquer um de vossas excelências. Então, quero deixar bem claro que também não é assim, eu mando o horário, até porque a gente é sabedor que cada um dos nobres, a grande parte, tem também seus afazeres. Eu não posso fazer uma convocação em 3, 4 dias e dizer aqui, especificar o horário que a pessoa quer. Então, só para deixar claro, tá? Com relação à questão. E agradeço também ao novo vereador Dorival pela colocação, vereador, a palavrinha que faltou na leitura lá, realmente é uma palavra importante. Ela muda totalmente o sentido da frase. Então, não discordo de Vossa Excelência com relação a isso. Com a palavra, o novo vereador Milton Laureano. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Bom, eu até entendo o interesse do nobre vereador quando ele fala em querer ajudar, né? Até eu vejo hoje aqui como um debate até assim, sem a diretora estar aqui, imagina se ela estivesse, né? Mas enfim, o que eu gostaria de falar. O interesse também do nobre vereador, porque foi marcado 2 audiências públicas aqui, e o vereador também teria que estar presente, como todos nós. Entendeu? Porque quando marca uma audiência pública aqui, a obrigação de nós vereadores é estar aqui também sim presente para discutir, para não chegar a deixar em cima da hora para depois ficar discutindo. Porque ela esteve aqui em 2 audiências públicas, eu não vi ninguém reclamar, inclusive estava eu, o Liel, ela explicou, as dúvidas que o nobre vereador quis, ele perguntou, ela explicou, foi esclarecida. Então é assim, agora é fácil chegar aqui, porque a diretora não veio para fazer explicação. Então, peraí, quando quer jogar alguém contra a parede, tem que entender, quando a gente entrou vereador aqui, assumir um compromisso de quando tiver uma convocação, seja para audiência pública ou não, o vereador tem que estar disponibilizado para estar aqui na Câmara, para resolver os problemas, não depois falar que está preocupado. O dia que teve audiência pública, estava aqui, a diretora estava aqui esperando tudo, ele podia muito bem ter tirado tudo, sanado todas as suas dúvidas. E hoje estamos aqui debatendo sobre uma questão que, não sei, mas eu acho assim, a partir de agora, na vereador, se tem algumas dúvidas, acho que tem que participar da audiência pública. Hein? Uma boa noite a todos, é isso aí. Somente em caráter de esclarecimento. Estou aqui para esclarecer. Vereador Milton Laureano, a convocação, lembrando bem, o vereador, ele não esteve presente numa audiência pública, a qual aquilo lá não era uma convocação, era um convite, porque ela partiu da prefeitura, e a prefeitura nos convida para a audiência. Esta casa, sim, ela convoca os vereadores. Tá? Então assim, essa casa, o presidente, ele pode convocar os nobres para uma audiência pública aqui dentro.
o que vem de lá é um convite. E convite a gente vem se estiver disponível, se der, não é obrigatório. Então, só para deixar bem claro para Vossa Excelência que, né, no caso dessas duas audiências públicas, elas foram organizadas pela Prefeitura e foi a convite. Nada, vereador. Eu vou ceder a palavra para os 4 vereadores inscritos, tá? E nós já estamos aí já até findando essa primeira sessão extraordinária de hoje, essa 4ª sessão. Portanto, os vereadores que se inscreveram aqui, se outros vereadores também quiserem se inscrever, eu já deixo até adiantado, se inscrevam. Aí cada um faz o uso do seu tempo e depois a gente encerra, tá? Então, que seja feito o bom uso da palavra pelos nobres, tá? Os vereadores que não se inscreveram, se quiserem se inscrever, já se inscrevam. Usa e eu finalizo, tá, essa 4ª sessão extraordinária. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento mais uma vez. Só para finalizar, com relação a procedimentos aqui na casa, a questão é o seguinte. Nobre vereador, eu sei que o senhor fica preocupado com muitas questões, nobre vereador Dorival, mas não é falta de ética a gente querer saber o motivo por que ela não veio. É uma obrigação nossa saber por que ela não veio. E nós temos que saber. Eu acredito que o senhor tem que saber, eu tenho que saber. Então não é uma falta de ética. É uma falta de ética, eu acredito que até por outra parte, mas não nossa, de querer saber o motivo, né? Com relação dela ter dado o tempo, é como o nobre vereador, Vossa Excelência o Presidente, já disse, que quem convoca é essa casa. Ela pode até, numa questão, né, no bom senso, oficia que vai ter uma convocação, que foi o nosso requerimento aprovado em plenário, e aí ela vai se programando, junto com a casa até mesmo, para poder ver uma data melhor, mas quem convoca é o presidente, né? Se ela teria, não sabe se ela teria que estar presente, ela tem que estar presente, convocação é convocação. Com relação ao que o nobre vereador Milton Laureano falou sobre teve 2 audiências, não teve 2, teve uma só. É que teve uma audiência, depois teve uma reunião de comissão, depois teve uma extraordinária. Nós não tivemos 2 audiências, tivemos uma audiência. Com relação à audiência, é o que o nobre presidente falou. Audiência, nós somos convidados. Então, de acordo com a possibilidade de cada vereador, ele vai até o momento. A convocação é obrigatoriedade. Então, a nossa casa convoca diretor, se tiver secretário, convoca secretário, convoca assessor, convoca todo mundo. Nós convocamos, eles convidam. Então, assim, é uma pena porque nós convocamos e questões futuras haverão, né? E sobre a questão de ter sanado naquela sessão extraordinária que Vossa Excelência convocou, eu poderia sim, nobre vereador Ticaca, Milton Laureano, poderia sim, só que Vossa Excelência não deixou. Então, se Vossa Excelência tivesse cumprido o regimento, eu teria sim sanado todas as minhas questões, e ela teria a possibilidade de até pedir ajuda para os universitários, mas, né, naquele momento eu fui cerceado. Então não foi possível principalmente eu, ter sanado todas as minhas dúvidas. Queria eu ter sanado para que todas essas questões pudessem até mesmo integrar nas novas peças, né? Questões que eu já coloquei de valores, que vieram arrecadação menores, uma arrecadação de receita sem valor, um orçamento do município inferior ao programado, ao planejado, que foi planejado lá em cima e depois ele caiu e agora voltou a subir novamente. Então, ou seja, são as discrepâncias que nós, vereadores, temos que entender aqui no nosso ato de fiscalizar. Não é somente a gente pegar e só ler e dizer amém, ou só ler números e entender, está batendo 2 mais 2 é igual a 4. Não é somente isso. Às vezes, aqueles 2 mais 2 é igual a 4, dependendo da pasta, vai fazer falta para alguém. Então, ou seja, que nem, eu não vi na peça investimento por fundo social. Eu não vi. Então, ou seja, mas trouxe toda a movimentação do plano? Não trouxe. O cálculo todo pode até ter trazido, mas todos os detalhes da movimentação da pasta não trouxe. Então, ou seja,
como é que nós, vereadores, vamos ajudar na nossa fiscalização, que é isso, né, é o nosso dever de fiscalizar, sem que nós tenhamos todas as informações e detalhes? Não vai dar para ajudar. Se ela tivesse vindo hoje aqui, né, tivesse respeitado a convocação, hoje, com todos os pontos que eu já tracei ali, tanto dos pré-questionamentos e dos futuros questionamentos correlatos que eu ia estar colocando, e que eu até coloquei aqui algum apontamento, amanhã já estaria se programando para melhorar as peças futuras. Então, ou seja, nós estamos aqui sim para contribuir. Pode ser que alguém não entenda a forma que eu falo de contribuição. Eu sempre vou convocar diretor. Eu sempre vou fazer requerimento. E sempre, em todos os projetos de lei, Vossas Excelências vão ver o meu dedo ali para contribuir. Então, ou seja, querendo ou não querendo, a minha contribuição sempre vai existir. Achando que é negativo ou não, sempre tem minha contribuição. E em todos os projetos de lei, pode ver que, pelo menos, esse vereador teve algum tipo de solução, algum tipo de conselho, algum tipo de questões abordadas, levantadas ao jurídico para depois para a comissão, enfim. Meu papel aqui vai ser sempre bem feito. Infelizmente, a diretora não veio, mas na próxima sessão legislativa, ela virá, certamente. Então é somente isso e muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Tereza dos Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente. Eu só queria registrar que anteontem eu conversei com a dona Nazaré, e um dos empecilhos que ela me passou, de ela não poder estar aqui nessa noite, é que ela tem uma mãe acamada, né? E na parte da noite fica bem difícil, assim, dela sair de casa. Então esse foi o que ela me passou, um dos motivos pela qual ela não poderia ter vindo hoje. Acredito que depois ela possa justificar esse motivo aí para todos, mas durante o dia tem uma pessoa que cuida da mãe dela, mas quando ela sai da prefeitura é ela que toma conta da mãe dela. Então, foi isso que ela me passou. Somente isso. Obrigada. Com a palavra, o novo vereador Dorival Reis. Mais uma vez, senhor presidente, e nobres pares, público, eu quero só fazer uma pequena observação aqui. Eu não concordo quando é dito que convite vem se quiser. Eu até acho que um convite você vem se quiser quando se trata de uma coisa que não tenha uma extrema importância quanto uma audiência pública para nós discutir o futuro do município. Então, eu particularmente, eu não concordo. Já aconteceu de eu não poder vir, tentar me inteirar depois, mas sempre que eu posso, eu venho. Eu vejo como uma extrema importância estar aqui. Tanto que mesmo no meu dia de serviço, já troquei o meu horário de almoço, né, porque eu tenho um tempo aberto para tirar dentro desse horário, para poder estar aqui e acompanhar. Então, eu não concordo em dizer que convite vem se quiser. Eu acho que não seria de bom tom você convocar a pessoa a vir e você convidar e a outra não vir. E aí até faço uma pergunta, ou deixo no ar, assim, já que a gente falou de bom senso, né, nobre colega Rodrigo, assim, eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas na verdade, uma para o senhor e outra para o senhor presidente. Você está dentro do assunto. O senhor procurou a diretora para usar do bom senso, para dizer, a senhora tem disponibilidade nesse dia ou é só esse dia que a senhora colocou para a gente? Né? Porque já que a gente está falando de bom senso, já que não está no regimento que nós devemos estipular o dia e a hora, e nem eles também, tem que ser o bom senso como o senhor falou. Então, pergunto para o senhor isso, o senhor usou o bom senso, procurou a senhora Nazaré para dizer, para a senhora está bom esse horário, ou esse horário que a senhora colocou para nós não vai dar para todo mundo? E houve, por parte do presidente, né, que o senhor convoca, alguma tentativa com os nobres para tentar agilizar para que essa acontecesse no dia e horário que ela colocou? Voltando a falar que eu não fui avisado. Né? Então, são duas perguntas somente. Obrigado. Bom, antes mesmo de ceder a minha palavra ao vereador Mário, que é o último vereador inscrito para uso da palavra, eu quero só responder a minha pergunta e depois vou dar o direito de resposta ao vereador Rodrigo com relação a essa pergunta que o vereador colocou para o senhor encerrar, tá, vereador? Com relação à questão se houve tentativa, nobre vereador Dorival, houve sim. Eu conversei com alguns colegas e conversando com alguns, de fato, eles disseram que não haveria possibilidade de estarem aqui às 10h30 da manhã.
de acordo com o que ela propôs. Então, certamente, se tratando de uma sessão extraordinária, eu preciso contar com os nobres colegas aqui, com vereadores. Não teria cabimento, até porque eu estaria aqui, eu estive aqui naquele dia, prova disso é que fiz até uma declaração de que eu atendi, né, mas não por uma convocação, e sim porque ela esteve em visita ao meu gabinete de presidente. Então, assim, se houve ali um número de vereadores que já não estariam disponíveis, não havia nem o porquê de eu estar convocando para uma sessão extraordinária. Tá? Nada, vereador. Vereador Rodrigo, por gentileza, só responda a pergunta feita pelo vereador e já encerramos aqui também, tá? Cumprimento novamente, respondendo somente a pergunta, eu pensei sim em conversar com a diretora, mas parece até engraçado, mas no mesmo dia que eu pensei, me ligaram da prefeitura, e era ela, e nós conversamos sobre o ponto dessa convocação. Até expliquei a questão de algumas dúvidas que ela estava sobre os 3 questionamentos, e eu perguntei e reafirmei se ela viria mesmo para a convocação. Ela disse que sim. E ela queria conversar comigo para ficar mais claro os questionamentos, para que quando ela viesse preparada naqueles questionamentos. Mas houve, entre a harmonia ali, entre eu e a diretora, quando ela me ligou, até caiu a ligação por 2 vezes, foi questionado, e eu mesmo também questionei. Ela poderia ter falado, se ela não fosse vir na convocação, certamente ela falaria, olha, eu estou pedindo esclarecimento, mas eu não vou. E ela não falou isso. Ela falou que viria. Então, não partiu de mim o primeiro contato, o pensamento existiu no mesmo dia que ela ligou. Eu pensei em ligar para ela realmente para ver se ela tinha alguma dúvida, mas ela ligou. Mas, diferente de quem ligou, o contato existiu. A conversa existiu. E não houve nenhuma dúvida depois por parte dela de responder os questionamentos, e nem mesmo dúvidas eu tive da vinda dela para essa convocação. Então, para mim, os trâmites estavam correndo perfeitamente e a harmonia ela existiu. Obrigado, somente. Então, para darmos encerramento, só temos o vereador Mário inscrito. Por gentileza, vereador, utilize o seu tempo, 5 minutos, e na sequência a gente dá por encerrada a sessão. Senhor presidente, nobres colegas, bom, eu não ia falar nada, mas como foi mencionado, tenho que falar, né? Quanto à leitura, eu peço aos nobres vereadores, desculpa se teve a falha. Tudo bem. Agora, eu também não ia mencionar, mas como a vereadora Tereza falou, a Nazaré fez contato comigo hoje e quando ela explicou para mim que não poderia vir, ela explicou que a mãe dela é acamada e tem que cuidar dela. Eu entendo, a gente sabe que não é fácil cuidar de uma senhora de idade, quanto mais acamada. Só que também, quando ela mandou o horário de 10h30, comigo não falou, não perguntou para mim se eu poderia vir ou não. Simplesmente mandou o horário lá e falou, eu vou 10h30 e pronto. Só que eu tenho um compromisso com a população. O meu horário é das 7 às 11. E eu tenho certeza absoluta que ela sabe lá. Então, só para deixar bem claro, que ela não pôde vir, mas quando ela fez o ofício para mandar para essa casa, também não se importou em saber se outro vereador teria algum compromisso naquele momento ou não. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar na pauta do dia, informo que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariquerasul.leg.br. Agradeço a presença dos vereadores, lembrando a todos que na sequência teremos a quinta sessão extraordinária, conforme convocada na quinta-feira. Agradeço também aos visitantes, com a graça de Deus dou essa sessão, a quarta sessão extraordinária, por encerrada.